Minas cedia Congresso Internacional para discutir a questão das drogas. O nome social para pessoas trans é tema de livro escrito por professor da universidade. Quem são os eleitores do futuro? TRE estimula jovens a exercer o direito ao voto. E esse é o tema da entrevista de estúdio daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, na semana passada a PUC Minas sediou o 6º Congresso Internacional da ABRANDE, Associação Brasileira de Estudos sobre Drogas. O tema desta edição foi Drogas e Autonomia, Ciência, Diversidade, Política e Cuidados. Uma grande estrutura foi montada para receber pesquisadores que vieram de outros países e de diversas universidades do Brasil. Drogas e autonomia, ciência, diversidade, política e cuidados. O próprio nome já diz que a discussão sobre as drogas deve ser mais ampla. Para isso, o evento também trouxe a experiência de pesquisadores europeus. É um congresso ibero-americano, então o que nós priorizamos são as experiências de outros países e essa conexão. Nós temos uma intenção de organizar uma rede de profissionais e pesquisadores que lidam com a questão das drogas. Foram debatidas diversas saídas para melhorar a situação de dependentes químicos. Y una de ellas es la acción directa del Estado. Básicamente el Estado lo que tiene que hacer es políticas sociales y sanitarias respecto a las drogas. Son tan importantes las sociales como las sanitarias, pero lo que no tienen que hacer es lo que están haciendo muchos, por desgracia, no todos. Hay políticas en algunos países europeos, por ejemplo, y en algunos países latinoamericanos o americanos en general, que ya van por otro lado. Para o dependente químico, talvez o primeiro passo a dar seja a redução de danos, para que de forma gradual o usuário possa alcançar níveis mais altos de tratamento. É como se o tratamento fosse uma proposição muito em cima das possibilidades do usuário. E a redução de danos é este caminho que a gente constrói para tornar este acesso um dia possível. Precisamos falar sobre drogas e quando a gente toca nesse assunto, logo vem à mente as drogas ilícitas, como a cocaína e o crack, que trazem diversas mazelas para a nossa sociedade. Mas e se a gente pensar nas drogas lícitas, prescritas por médicos, que também prejudicam e muito a nossa população? Uma das coisas importantes é assim, a palavra droga evoca muito mais mitos do que verdades. Né? Quer dizer, se fala muito mais de mitos, né? E de demonização do que de fato das verdades sobre a droga. Se a gente fala em consumo de drogas e pensa que as drogas podem ser todos aquelas substâncias psicoativas, quer dizer, a gente tem drogas prescritas, né? Quer dizer, consumos altíssimos na sociedade brasileira. O 6º Congresso Internacional da ABRANDE abordou um tema importante para a quebra de mais um paradigma da sociedade. E quem esteve presente nas palestras reconhece o peso dessa discussão. Quando se fala disso, se fala muito carregado de moral, de preconceito, né? Como se isso não permeasse a nossa vida, né? Como se não fosse alguma coisa que a gente tivesse que dizer que existe, né? Tratar da questão das drogas lícitas, ilícitas, como é que elas afetam a nossa vida. Entendemos que a sociedade deveria viver num todo, né? Um olhando para o outro como realmente irmãos, certo? E ultrapassar a barreira do preconceito mediante a qualquer tipo de coisa. A riqueza desse congresso é ter pessoas de várias áreas de saberes, então possibilitar essa troca e construir junto um conhecimento, né? Agora vamos à nossa redação. A Gabi Monteiro traz informações sobre as inscrições para a pós-graduação PUC Minas, que está com inscrições abertas. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Tomás. Pois é, a PUC Minas está com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro e tem mais de 30 cursos de pós-graduação. As inscrições para as ofertas de especialização, master e pós-especialização devem ser feitas no site pucminas.br/IEC. Mais uma vez,
pucminas.br/IEC. E essas inscrições têm um preço de R$ 40. Já para os cursos de pós-graduação à distância, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas no período entre 1º de dezembro e 13 de março, no site pucminas.br/virtual. Repetindo, pucminas.br/virtual. Confira agora mais destaques da nossa agenda. Estão abertas as inscrições para o curso de arbitragem e mediação de empresas. Na programação vão ser abordados os conflitos, a comunicação e a resolução para tais conflitos. As aulas serão realizadas na unidade Praça da Liberdade entre os dias 12 e 21 de dezembro próximo. Podem se inscrever alunos e ex-alunos da PUC Minas. Os interessados devem enviar e-mail com cópia da identidade e CPF, comprovante de endereço e comprovante de solicitação de inscrição para extensão@pucminas.br até o dia 29 deste mês. O curso pode ser pago em 2 parcelas de R$ 150. Vai ser realizado na próxima sexta-feira, dia 17, o 3º seminário da pesquisa Qualidade de Vida do Idoso Institucionalizado. O objetivo é apresentar os resultados da pesquisa e discutir a qualidade de vida do idoso por meio de diferentes perspectivas. O local do seminário é o Auditório 3, prédio 43, no campus Coração Eucarístico. O horário é de 8 da manhã às 6 da tarde. Confira a programação completa no site pucminas.br. O nome social e a mudança do prenome para pessoas que não se identificam com o gênero de nascimento são temas de muitos estudos acadêmicos. O professor Cláudio Eduardo, do Departamento de Psicologia da PUC Minas, lançou o livro Nome Sui Generis, o nome social como dispositivo de identificação de gênero. E a edição do livro ficou por conta da editora PUC Minas. A nossa equipe de reportagem acompanhou o lançamento. Qual o seu nome? Essa é uma pergunta muito comum, mas extremamente complexa em alguns casos. E é exatamente sobre isso que o livro do professor Cláudio Eduardo vai falar. Professor, por que escolher esse tema? Eu trabalho com a diversidade sexual no campo da educação desde a década de 90 e eu tenho percebido essa dificuldade de inserção dessa diferença, dessa diversidade no cotidiano da escola. Muitas pessoas ficam de fora por não terem condições ou por serem rejeitadas na escola. E o direito à educação é um direito universal. Esse é o caso de Sarug Darig, doutoranda em estudos psicanalíticos, que foi uma das primeiras a lutar pela questão do nome social e participou do livro Sui Generis, do professor Cláudio Eduardo. O lançamento desse livro eu acho de suma importância, porque o nome social é um fator que influencia na permanência de muitos travestis e transexuais na escola. E eu, junto com José Wilson e o Cláudio, tivemos na origem desse projeto, quando em 2008 a gente pleiteou, junto à Secretaria Municipal de Educação, uma lei que acolhesse o nome social de travestis e transexuais na rede municipal de educação. Apesar de algumas conquistas, o processo que a jurisprudência enfrenta para a aprovação da mudança do prenome e do gênero ainda é longo. A gente trabalha muito, que vem sendo consolidado e construído na jurisprudência, é toda uma construção de dignidade para as pessoas transexuais. O que acontecia, e por uma evolução já longa de julgados, é que num determinado momento, aquelas pessoas que tinham uma desconformidade entre o sexo morfológico e o sexo psíquico, né, que seriam os transexuais, elas primeiro pediam uma autorização judicial para mudança, para uma cirurgia. E, posteriormente, pediam uma autorização judicial para mudança do prenome e do gênero. Posteriormente, se chegou à conclusão que isso não era da alçada do judiciário, mas sim da medicina. Então, há uma resolução para a possibilidade dessas mudanças, com acompanhamentos médicos, enfim. E aí, hoje, as pessoas podem fazer a cirurgia sem autorização judicial. A professora ainda explica a diferença entre mudança do prenome e a mudança do nome social. Pedido da mudança do prenome e do gênero, há um processo judicial para isso. Pelo menos hoje no Brasil é só com um pedido judicial para essa mudança, né?
que muda-se o prenome e muda-se o gênero. O nome social já é possível a pessoa ser reconhecida pelo nome social, com um pedido dele na instituição em que ele deseja ser, né, atendido, enfim, para se facilitar. E hoje todas essas instituições elas vêm buscando ter regulamentações próprias para se facilitar com que essa pessoa seja realmente atendida pelo seu nome social. O nome é a forma como as pessoas se identificam e é apenas o primeiro passo na luta que os transexuais enfrentam. A mudança do nome, ela tem a ver com a expressão de gênero, tem a ver com a identidade, com os processos subjetivos da pessoa. É importante a gente valorizar, respeitar principalmente essa diferença. Eu acho que o ponto mais sensível dessa questão do nome social é a questão do índice de suicídio, que a adoção dessa medida pode evitar, né? Isso aqui pode salvar vidas. Então, se uma travesti ou uma transexual tem um nome social dela respeitado na escola, ela pode continuar na escola dignamente e vencer na vida. No próximo bloco, vamos falar da conscientização do jovem na política. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais promoveu a Semana do Jovem Eleitor e nós acompanhamos esse trabalho em uma grande escola de ensino médio de Belo Horizonte. No ano que vem, temos eleições para presidente da República, para senador e deputado federal. Mais do que nunca, é hora de preparar os jovens para esse grande momento da vida nacional. Por isso mesmo, vamos conversar aqui no estúdio com Lucas Neves, professor de Direito Eleitoral e Constitucional da PUC Minas. Antes, nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta rapidinho. O Espaço PUC está de volta e só lembrando que ano que vem também teremos votação para deputado estadual. E agora vamos ver a reportagem sobre as atividades realizadas na Semana do Jovem Eleitor. A programação é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Thales tem 16 anos e já está com seu título de eleitor em mãos. A expectativa é de poder participar da escolha dos representantes políticos para o ano que vem. Eu acho importante o pessoal da nossa cidade estar envolvido com a política, né, para conseguir melhorar o país. Do jeito que tá difícil. Quando chegamos aos 16, 17 anos, ficamos ansiosos em poder participar da vida política através do voto. Mas, para que essa participação ocorra de forma responsável, os eleitores do futuro precisam compreender o processo democrático. Para isso, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais elaborou em 2013 o projeto Eleitor do Futuro. O objetivo é estimular alunos de 15 a 17 anos dos ensinos público e particular a participarem da vida política nas esferas municipal, estadual e federal. Ele é voltado à participação dos jovens, né, que ainda não tem obrigatoriedade do voto, e é voltado a esse público e tem a função de estimular a cidadania, o exercício da participação na vida pública, tudo voltado ao aperfeiçoamento da nossa democracia. E o magistrado se mostra satisfeito com o resultado do projeto no estado. Foram realizadas várias palestras, né, no decorrer do ano, com a participação intensa dos alunos, e isso representa a participação em torno mais ou menos de 120 mil alunos, abrangendo um número muito grande. Eu acho que deu um resultado muito bom. O projeto #Partiu Mudar do Tribunal Superior Eleitoral veio para complementar a iniciativa do Estado. O projeto vem a partir de um diagnóstico nosso de distanciamento do jovem da vida política do país. É lógico que isso exige uma mudança de cultura, então isso não é feito da noite para o dia. Então o projeto vem justamente no sentido de conscientizar o jovem para que ele se aproxime efetivamente, não só formalmente, não basta ter o título de eleitor, ele tem que participar da vida política, e o que a gente mais tem chamado a atenção é para o fato de que política e democracia não se constrói somente com voto, somente em eleição. Política e democracia se constrói no dia a dia, é a política cotidiana que a gente chama. Não é à toa que o TRE desenvolve esse projeto nas escolas. Os professores têm papel fundamental na conscientização dos jovens. Os jovens, hoje, eles estão mais protagonistas do futuro deles. Então a ideia, a proposta desse trabalho, desse projeto, que é de um dos projetos da Secretaria de Estado,
é trazer para eles esse conhecimento da questão eleitoral, como funciona, do seu histórico, dessa proposta que nós temos. Então, para eles entenderem melhor, nós estamos trazendo para esses jovens mais ferramentas, mais conteúdo para eles entenderem todo o processo. É uma questão não partidária, né? Na verdade, é trazer o papel da eleição para esses jovens e o que eles podem no futuro, né, mudar para eles próprios. Né? Os jovens eleitores sabem que o poder de decisão na hora do voto é uma grande responsabilidade. Eu quero participar da vida política porque a gente tem que reconhecer o nosso futuro. A gente tem que saber o que a gente está escolhendo para o futuro próximo. O voto de cada um, a mais ou a menos, pode mudar sim a nossa política daqui a alguns anos, porque eu acho que está precisando muito e pode melhorar sim. Converso agora com o Lucas Neves, professor de Direito Eleitoral e de Direito Constitucional da PUC Minas. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Ok, obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. A gente viu agora na reportagem a conscientização dos jovens, né, em relação ao voto. E, para o senhor, quais que são os pontos positivos e os pontos negativos de votar a partir dos 16 anos? Eu só vejo, particularmente, pontos positivos. Tá? Eu acho que a juventude hoje, ela tem tido muito mais acesso à informação do que até mesmo outras faixas etárias. Eu vinha conversando com alguns colegas da área eleitoral da importância das redes sociais para a política, né? Na verdade, embora as redes sociais elas divulguem informações equivocadas, às vezes informações manipuladas, porque você não tem um controle, né, do tipo de informação que é desenvolvido, mas pelo menos divulga muita informação e com uma velocidade muito grande. Eu vejo com muitos bons olhos a possibilidade do jovem eleitor exercer o seu direito à cidadania, e eu particularmente tive uma experiência muito positiva com isso, porque eu votei aos 16 anos, pela primeira vez, juntamente com a minha mãe. Minha mãe nunca tinha votado, porque foi logo depois da democratização do país, após a Constituição de 88. Eu votei em 1989, com 16 anos, e tive muito orgulho disso. Né? E me inteirei, procurei pesquisar sobre os candidatos. Eu acho que essa coisa do adolescente de 16 anos poder votar faz com que ele se sinta valorizado, com que ele se sinta empoderado, e, além disso, ele vai realmente se educar e procurar pesquisar em quem ele está votando. Então, eu vejo com muito bons olhos, sim. E qual a importância do voto? Olha, o voto é uma conquista que demorou séculos, né, para acontecer, e é impossível a gente conceber a ideia de democracia sem o sufrágio universal, com um voto direto e secreto e com valor igual para todos. Né? Não se pode conceber nenhuma espécie de democracia sem o exercício do voto e, repito, direto, secreto e com valor igual para todos. Porque nós tivemos sociedades estamentais no passado, divididas em classes, e nem todas as pessoas tinham direito ao voto. Né? É fundamental para a construção da democracia e é uma conquista de muitos séculos. É por isso que eu não acho interessante quando eu vejo as pessoas, às vezes por se decepcionarem com a política, eu ia perguntar isso agora, menosprezarem a importância do voto, de forma alguma. O voto é a ferramenta de mudança. Se existe alguma coisa errada, ela só pode ser mudada através do voto. E como que você acha, falando agora desse desestímulo, né, por parte da população, que as pessoas, que o governo ou a sociedade mesmo pode promover essa mudança de pensamento? Eu acho que, assim, a justiça eleitoral, com todo o seu aparelhamento de polícia para investigar, para punir os ilícitos eleitorais, fazem parte desse caminho. A divulgação ampla nos meios de comunicação social dos ilícitos eleitorais, da corrupção, tanto no serviço público quanto na corrupção eleitoral mesmo, né, no exercício do sufrágio. Tudo isso é muito válido. Reformas políticas são muito válidas, tá? Mas acontece que é o seguinte, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem vedações e punições na área eleitoral. Então, eu não acho que o caminho seja alterar a legislação, não. Eu acho que mesmo com todas essas punições e vedações, a gente continua tendo muitos problemas de corrupção, tanto eleitoral quanto na administração pública. E eu vejo que isso é fruto apenas de uma coisa, as pessoas não estão votando bem. Né? O eleitor não está votando com maturidade, não está votando bem. Eu acho que o voto é que é realmente a única coisa capaz de mudar isso. De 4 em 4 anos, a gente tem possibilidade de fazer uma reforma política muito mais ampla do que qualquer uma que o Congresso Nacional
possa vir a fazer. Professor, sobre a obrigatoriedade do voto, o que o senhor acha em relação a isso? Boa tarde, Tomás. Eu não Boa tinha tarde. te cumprimentar. Bom, eu, na verdade, sou a favor do voto facultativo, sim. Tá? Existem pesquisas de uma agência de inteligência norte-americana que parece que eles fizeram análise comparativa dos sistemas eleitorais de 236 países, ou 236 democracias. Desses 236, apenas 39 têm o voto obrigatório. Tá? Então, realmente, eu acho complicado numa democracia o voto ser obrigatório por determinação constitucional. Eu já conversei com alguns deputados que fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte e esses deputados me disseram que o medo que eles tinham na época era de abrir-se o país para a democracia e a população não ir às urnas. A população estava muito alienada, depois de 20 anos de ditadura, de 20 anos de censura, estava todo mundo muito alienado. Então, eles tiveram receio que o voto facultativo ocasionasse uma abstenção muito grande nas eleições de 89. Né? E haveria realmente o risco das pessoas que vamos dizer assim, exerceram poder no período da ditadura militar pensarem assim, nós demos a oportunidade da democracia acontecer e a população não foi às urnas. Né? Então, assim, a criação do voto obrigatório, a princípio, foi para isso. Acho que não se justifica mais. E mais, eu acho que na prática o voto não é mais obrigatório, porque a multa que se paga por não votar é ínfima. Ela é irrelevante, o valor da multa é muito baixo. Né? Então as pessoas não estão votando. As pessoas que não querem votar não estão votando. O índice de abstenção que o Brasil tem hoje, que beira de 30% a 40% nas eleições, é o mesmo índice de abstenção dos países nos quais o voto é facultativo. Né? Então, eu acho que caberia uma alteração na legislação nesse sentido para tornar o voto facultativo. Acho que é estranho você viver uma democracia e a Constituição determinar o voto obrigatório. E falando nesse assunto, o presidente Michel Temer ele sancionou algumas novas regras eleitorais, né? Fala um pouco delas para a gente, por favor. A gente teve aí o que nós da área eleitoral estamos chamando de mini-reforma. E uma piada, né, que foi criada no nosso meio, aí, nós temos vários grupos de discussão sobre o tema, é que o resumo final dessa reforma eleitoral foi daquele ditado chinês, né? A montanha pariu um rato. Porque esperava-se muito disso e nada de muito relevante aconteceu. Discutiram a possibilidade do voto em lista, foi rechaçado. Discutiram a possibilidade do distritão, né, do voto distrital, foi rechaçado também. Discutiram a possibilidade de se vedar as coligações nas eleições proporcionais, o que acabaria aí com essas relações de comensalismo e dos pequenos partidos com os grandes partidos só para negociar tempo de televisão, coisas que são reprováveis, né? Também não se levou adiante essa discussão. Então, o que passou realmente de relevante foi a questão do fundo partidário, que eu particularmente não vejo com bons olhos, né? O fundo partidário é, na verdade, um financiamento de campanha com dinheiro público. Eu acho absurdo. Né? Na verdade, o financiamento de campanha com dinheiro público ele pode gerar uma série de problemas, uma série de desvios. Ao contrário do que muita gente pensa, isso não vai beneficiar o eleitor que não tem recursos. A reforma foi feita por pessoas que querem se reeleger. Né? Então, assim, não vejo com bons olhos e vale a pena lembrar que as eleições de 1989 tiveram parte do seu financiamento através de fundo partidário. E não podemos esquecer que o candidato, o tesoureiro do partido vencedor das eleições de 89 foi morto em circunstâncias muito estranhas, né? Porque pressupõe-se que houve muita irregularidade de finanças naquela campanha de 89. E ela foi, sim, financiada parcialmente com recursos públicos através de fundo partidário. Quer dizer, a gente já tem, na história recente do país, uma prova de que isso não funciona. Uhum. E para encerrar agora rapidinho, professor, voltando ao assunto dos jovens, qual dica o senhor dá para um jovem eleitor que está começando agora a votar? Olha, a dica que eu dou é a seguinte, pesquise, né? Não pesquise apenas sobre o seu candidato. Hoje a gente tem aí as redes sociais, a gente tem a internet, a gente tem como buscar informação segura. Qualquer pessoa pode analisar se qualquer candidato tem ou não tem processos judiciais, basta fazer uma pesquisa nominal no site dos tribunais. Né? A gente tem uma série de sites confiáveis. Então, assim, pesquise sobre o seu candidato, o seu pretenso candidato,
E mais, pesquise sobre o partido dele. Tá? Porque, na verdade, nós vivemos um sistema de representatividade proporcional partidária. Tá? E até mesmo as eleições majoritárias, elas se dão através de registro de candidatura via partido político. Então, nós brasileiros temos a ilusão de que votamos nas pessoas, mas nós votamos nas legendas. Então, a gente tem que entender em que tipo de gente a gente está votando. Porque quando você vota no candidato, você está votando numa legenda inteira. Né? E até mesmo no sistema majoritário, você pode estar votando no vice. Né? O Brasil tem um monte de exemplos recentes aí de vices que assumiram a presidência da República. Né? Bom, ótimas dicas, professor. Muito obrigado pela sua presença. Tá, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E nós, é claro, vamos nos conscientizar, porque só assim vamos mudar a política no nosso país. Esta edição do Espaço PUC termina por aqui, mas você pode continuar interagindo conosco pelas redes sociais da PUC TV Minas. Lá você encontra conteúdos exclusivos. Você também pode fazer contato pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia. Tchau.